Você já se viu preso em um ciclo de preocupações incessantes, onde a ansiedade parece dominar os seus pensamentos e as suas ações? Bem, você não está sozinho. A ansiedade é uma experiência humana muito comum, mas talvez o que você não saiba é que a chave para enfrentar pode estar dentro de você, na sua própria capacidade de ser um pouquinho mais racional. Hoje vamos falar sobre um tema muito fascinante que une a ciência e a filosofia. Vamos explorar como a racionalidade, o pensamento lógico e o pensamento crítico pode ser uma poderosa ferramenta para domar a ansiedade e melhorar cada dia mais o seu dia a dia. Vou te dar bons insights, técnicas práticas e uma nova perspectiva de como você pode domar essa ansiedade e viver uma vida muito mais tranquila e muito mais consciente. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai Figueiredo e esse é meu repertório comportamental. Seja muito bem-vindo. A ansiedade é uma emoção intrínseca à condição humana. Ela nos alerta para perigos em potencial, nos ajuda a nos preparar para desafios e, em níveis moderados, pode até aumentar a nossa produtividade. No entanto, quando essa ansiedade se torna muito excessiva, descontrolada e até mesmo irracional, ela pode ter efeitos prejudiciais à nossa saúde mental e pode acabar diminuindo nossa qualidade de vida. Portanto, compreender e gerenciar essa ansiedade é fundamental para que a gente tenha mais bem-estar emocional. A racionalidade, por outro lado, refere-se à capacidade de tomar decisões com base na lógica, nas evidências, análises críticas. É uma ferramenta que nos permite separar os fatos das emoções e tomar decisões muito mais bem equilibradas. A racionalidade desempenha um papel muito importante na nossa tomada de decisão, na solução de problemas, na redução de erros de julgamento e na promoção de relações mais saudáveis. Mas é óbvio que a gente não pode só agir com relação ao racional. O emocional tem muita importância, mas a ideia de hoje é falar como a gente pode usar o racional ao nosso favor. Aqui reside a conexão essencial. A aplicação da racionalidade na compreensão e na gestão da ansiedade pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para superar os desafios que a ansiedade traz para a gente. A ansiedade pode ser definida cientificamente como uma resposta natural do nosso organismo e da nossa mente em frente ao estresse. É uma emoção que desempenha um papel muito importante na nossa sobrevivência e na nossa adaptação. Tudo tem um uso. Se evoluiu com a gente é porque ele tem alguma função, mesmo que às vezes a gente não entenda. Nunca se esqueça disso. Quando nós somos confrontados com uma situação estressante ou ameaçadora, o corpo entra em um estado de ansiedade para se preparar para uma possível luta, fuga ou freezing, que é o congelamento. Muitas vezes essa ansiedade se manifesta como uma preocupação constante e excessiva sobre alguns eventos futuros, mesmo quando não tem uma ameaça iminente. Pessoas ansiosas podem sentir uma sensação de agitação física. Sabe aquela pessoa que está parada e fica batendo o pé o tempo todo? Ou ela está com ansiedade ou ela é hiperativa. Como não conseguir ficar parado, causar tensão muscular, o que pode levar a muitas dores e desconforto físico, por ficar sempre travado, sabe? O músculo tensionado, você não consegue relaxar. As pessoas ansiosas podem ficar facilmente irritadas, nervosas ou impacientes. E essa ansiedade pode causar um aumento na frequência cardíaca e algumas palpitações, o que é terrível. Muitas vezes acompanhadas de sensação de aperto no peito. Podem ter sudorese excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos catastróficos, problemas de sono e sintomas físicos, como boca seca, tremores, náuseas e dor de cabeça. É importante notar que a ansiedade nos níveis corretos e em certos ambientes, em certas situações, podem ser uma resposta boa do nosso organismo. E são. Em algumas situações específicas, é uma resposta saudável ao estresse e à incerteza. Se você vê um tigre na tua frente, você vai ter ansiedade e essa ansiedade é boa. Antes de uma apresentação, você for falar em público, você vai ter uma ansiedade e essa ansiedade é boa, ela vai te preparar para aquela situação. No entanto, quando essa ansiedade se torna crônica, excessiva e prejudicial ao funcionamento diário, é aconselhável procurar um profissional de saúde mental para poder te ajudar a gerenciar esse estresse de maneira muito mais eficaz. A relação entre a ansiedade e a irracionalidade é uma interconexão significativa que pode afetar profundamente o bem-estar emocional das pessoas. A ansiedade muitas vezes nos leva a ter pensamentos irracionais e catastróficos devido a uma série de fatores cognitivos e fatores emocionais. Quando estamos ansiosos, a gente tende a amplificar os perigos em potenciais situações. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade social pode pensar que qualquer errinho em uma conversa pode causar uma humilhação gigantesca, quando na maioria das vezes as pessoas nem percebem, ou quando percebem nem ligam. A ansiedade pode fazer com que nós filtremos seletivamente as informações que confirmam os nossos medos, ignorando as evidências que contradizem essas situações. Pensar em termos extremos, como tudo é terrível ou nada vai dar certo, também é muito comum. Imaginar os cenários como sendo os piores possíveis, exagerando as consequências negativas de possíveis eventos futuros. Eu sofria muito com essa e me descobri uma pessoa muito criativa. Um dia, provavelmente, eu vou escrever algum filme de tragédia, terror,
ou suspense, porque olha, minha imaginação vai longe. Entender essa relação entre a ansiedade e a irracionalidade é o primeiro passo a aprender a modificar os pensamentos negativos e principalmente os catastróficos. A TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, é o tratamento padrão ouro para ansiedade, depressão, síndrome do pânico e que ajuda as pessoas a identificar e corrigir esses padrões disfuncionais de comportamento e pensamento, promovendo assim uma melhor gestão da ansiedade. A filosofia da racionalidade desempenha um papel muito crucial também em como nós vemos o mundo, tomamos decisões e como nos relacionamos com os outros. Ela é uma disciplina que se concentra na importância da razão como um guia para nossa compreensão e a nossa ação no mundo. É um campo que destaca a capacidade humana de pensar, analisar, questionar e discernir com base na razão e na lógica. Ela nos encoraja a considerar cuidadosamente as informações disponíveis antes de tomar decisões. A racionalidade não se trata apenas de um pensamento objetivo, mas também da autoconsciência e autorreflexão, permitindo que avaliemos nossas próprias crenças e nossas próprias ações. Immanuel Kant foi um dos filósofos mais influentes da história. Enfatizou o papel central da razão na ética e na moral. Ele argumentou que a razão é o fundamento da nossa capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Kant desenvolveu a ideia do imperativo categórico, um princípio moral universal, que exige que hajamos de acordo com as máximas, que são princípios, que poderiam ser aceitáveis para todos. Ele também destacou a importância da autonomia da vontade, sugerindo que uma pessoa age moralmente quando age de acordo com sua própria razão, em vez de ser influenciada diretamente por desejos e interações. Isso nos mostra que a razão desempenha um papel fundamental em nossas escolhas e nossas ações, nos permitindo tomar decisões mais conscientes, com os nossos princípios e valores mais profundos. E a racionalidade pode ser uma aliada muito boa na gestão da ansiedade, ajudando a questionar e enfrentar esses pensamentos que são irracionais. Através dos usos de técnicas como o pensamento crítico, é possível avaliar a validade dos pensamentos ruins de forma muito mais objetiva e muito mais equilibrada. O primeiro passo é identificar os pensamentos ansiosos que estão te causando desconforto. Isso pode ser feito mantendo um diário de pensamentos ou simplesmente prestando atenção nos pensamentos que surgem durante uma crise de ansiedade. Utilize a racionalidade para examinar a validade desses pensamentos à luz de alguma evidência disponível. Pergunte a si mesmo: qual é a evidência real que suporte ou refuta esse tipo de pensamento que estou tendo agora? Muitos pensamentos ansiosos envolvem exageros e catastrofização. Questione se você está ampliando demais os riscos ou as consequências. Se pergunte: isso é realmente tão terrível quanto parece? Ou é só viagem da minha cabeça? Compare o pensamento ansioso de pior caso com a realidade. Muitas vezes a realidade é muito menos ameaçadora do que imaginamos. Isso te ajuda a trazer uma perspectiva diferente. Explore outras possíveis interpretações da situação. Se pergunte: existem outras maneiras de ver isso que não sejam tão negativas assim? Se interrogue sobre a origem desses pensamentos ansiosos. Eles são baseados em experiências passadas, traumas ou crenças irracionais? Identificar as raízes pode te ajudar a enfrentá-los. Após questionar os pensamentos ansiosos e avaliar a sua validade, os substitua por pensamentos mais realistas e muito mais equilibrados. Por exemplo, troque "tudo vai dar errado" por "eu enfrentei desafios dessa natureza antes e acabei encontrando soluções, porque agora seria diferente". O pensamento crítico e a racionalidade requerem uma prática constante. Quanto mais você exercita essas habilidades, mais eficaz poderá combater esses pensamentos ansiosos no futuro. E a TCC é amplamente uma abordagem reconhecida como tratamento para a ansiedade, principalmente por meio da promoção da racionalidade. Um estudo de Hoffman, Asmundson e Dubek, em 2013, publicado no Journal of Anxiety, Stress and Coping, examinou os efeitos da TCC na ansiedade social. Os resultados mostraram que a TCC reduziu significativamente os sintomas da ansiedade e melhorou a capacidade dos participantes de questionar e reestruturar seus pensamentos irracionais. Um estudo de Kaisdin, Whitley e Marciano, em 2006, publicado no Journal of Consulting in Clinical Psychology, analisou a eficácia da TCC no tratamento de transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes. Os resultados mostraram que a TCC foi uma abordagem eficaz e duradoura para reduzir a ansiedade e melhorar a capacidade das crianças de lidarem com o estresse social. Mais uma vez falando de plasticidade cerebral aqui no canal, a plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro tem de se organizar e se adaptar em respostas às experiências e ao aprendizado. Pesquisas neurocientíficas mostram que a TCC pode causar essa neuroplasticidade. Pode promover mudanças na estrutura e na função dos nossos neurônios, facilitando a racionalidade e a regulação emocional. E foram feitos alguns estudos de
ressonância magnética funcional, que mostraram que a TCC pode realmente levar essas mudanças estruturais no nosso cérebro, fortalecendo áreas emocionais na tomada de decisão e na regulação emocional. A TCC ajuda a reconectar esses padrões de funcionamento disfuncionais, promovendo a formação de novas conexões neurais, que apoiam a racionalidade e o autocontrole. A TCC envolve técnicas de relaxamento e exposição gradual, que podem diminuir as respostas ao estresse e à ansiedade. Portanto, as evidências científicas reforçam que a TCC realmente funciona, com evidência. E a plasticidade cerebral demonstra que é possível sim você treinar a sua mente para ser mais racional e resiliente diante da ansiedade. E agora os exercícios práticos para melhorar a sua ansiedade e melhorar a sua capacidade de racionalidade. 1. Mantenha o diário de pensamentos ansiosos, registrando como e por que eles aparecem. Após escrever, analise criticamente esses pensamentos, questione a validade dessas preocupações e explore alternativas mais equilibradas. 2. Tenha uma lista de evidências, pois quando confrontado com um pensamento ansioso, faça uma lista de evidências a favor e contra esses pensamentos. Isso ajuda a ter clareza sobre a validade desse pensamento e a diminuir a tendência de catastrofização. 3. Desafios de suposições. Identifique suposições subjacentes a esses pensamentos ansiosos e as questione. Se pergunte se essas suposições são baseadas em fatos ou em especulações infundadas. 4. Faça a técnica do e se. Ao enfrentar uma situação ansiosa, examine qual é o pior cenário possível, mas não se apegue a isso. Em seguida, avalie objetivamente a possibilidade desse cenário se concretizar e as medidas que você pode tomar para lidar com ele, mas provavelmente elas não vão se concretizar. 5. Mindfulness. Pratique meditação para desenvolver a capacidade de observar os seus pensamentos sem o julgamento. Isso ajuda a criar um espaço entre você e os seus pensamentos ansiosos, permitindo uma resposta muito mais equilibrada. E 6. Pratique o debate socrático. E como funciona essa técnica do debate socrático? É que você faz perguntas a si mesmo para explorar a lógica dos seus pensamentos ansiosos. Isso ajuda você a desafiar as crenças irracionais. Se lembre que a prática constante é fundamental para que você possa trocar pensamentos ansiosos por pensamentos muito mais racionais. Escolha os exercícios que mais ressoam com você e os incorpore regularmente na sua rotina para acabar obtendo os melhores resultados. Em resumo, como eu disse, a ansiedade é uma experiência humana muito comum e a racionalidade pode ser uma ferramenta muito importante para poder enfrentá-la. Através dos questionamentos de seus pensamentos irracionais e da prática de técnicas como o pensamento crítico, é possível reduzir a ansiedade e melhorar o seu bem-estar emocional. A filosofia da racionalidade, respaldada por evidências científicas, e a racionalidade e a plasticidade cerebral nos mostra que podemos treinar nossa mente para se tornar mais forte e mais resiliente. Portanto, ao adotar essas abordagens, você está no caminho certo para ter uma vida muito mais tranquila. Entendido? Espero que sim. Curte, comenta, se inscreva no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve. Um abraço.